Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia na nossa leitura. Hoje já caminhando aí para terça-feira, né? E nós vamos dar continuidade aqui. Nós estamos dentro do livro de Isaías, né? Quase finalizando. Amanhã a gente já finaliza Isaías na quarta-feira, né? Então, segunda, ontem nós fizemos do 54 ao 58. Hoje a gente faz do 59 ao 63. E amanhã, quarta-feira, a gente faz do 64 ao 66, finalizando o livro do profeta Isaías, um dos maiores livros aí do Velho Testamento, né? Graças a Deus, Deus tem nos trazido até aqui. Vamos orar para a gente começar a leitura e a gente poder dar andamento aqui. Jesus, muito obrigada por esse momento. Obrigado por esse dia, Senhor, por essa semana que nós já começamos com a tua graça, com o teu amor, com a tua compaixão, Senhor, todos os dias nos alcançando, nos dando a tua misericórdia e a tua graça, Senhor, para suportarmos, para nos livrarmos de toda a tentação, de todos os nossos problemas diários, Senhor, que nós só podemos vencer debaixo do teu poder, da tua vontade em nós. Obrigado, Jesus. Fica conosco, dá discernimento no nosso espírito para compreendermos a tua palavra. Que essas profecias, Pai, que se cumpriram de forma ainda não completa, elas sejam então entendidas por nós, que o nosso Espírito possa nos ensinar um pouco mais sobre isso, e a gente possa então ter a nossa expectativa naquilo que o Senhor está fazendo na humanidade e ainda vai fazer, né, no final dos tempos. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos lá, gente. Então, Isaías 59, né? É o nosso texto que a gente começa hoje. Isaías 59, versículo 1 diz assim: Prestem atenção, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. As suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos estão sujos de pecado. Vocês vivem falando mentiras e a sua língua murmura coisas que não prestam. Ninguém exige que a justiça seja cumprida. Nos tribunais, os julgamentos são baseados em mentiras. Vocês confiam em ilusões e espalham mentiras por toda parte. Estão sempre planejando e realizando suas maldades. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranhas venenosas. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma cobra venenosa. As suas teias não servem de roupas, não conseguem se cobrir com o que fazem. Tudo o que fazem está carregado de pecado. A violência é sua marca registrada. Vocês correm rapidamente quando se trata de fazer o mal. São velozes para matar gente inocente. Os seus pensamentos estão voltados para o pecado e vocês deixam atrás de si um rastro de ruína e destruição. Nada sabem da verdadeira paz. Em suas vidas não há a menor marca de justiça. Transformam suas vidas em caminhos tortuosos. Quem andar por eles nunca conhecerá o que é paz. Por causa de todo esse pecado, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos a luz, mas tudo é escuridão. Esperamos pela claridade, mas continuamos andando em trevas. É por isso que caminhamos como cegos, segurando aqui e ali, tropeçando em plena luz do dia, como se já fosse noite escura. É por isso que perdemos as nossas forças e parecemos como mortos no meio de homens fortes. Todos nós urramos como ursos famintos, gememos baixinho como pombas, esperamos que ele nos salve, porém ele demora. Desejamos livramento, mas ele está longe de nós. Sim, os nossos pecados se amontoam diante do Senhor. Os nossos pecados nos acusam diante do Senhor. Não podemos esquecer as nossas maldades e reconhecemos que somos culpados. Conhecemos bem a nossa desobediência. Nós mentimos ao nosso Deus, fugimos do Senhor. Nós maltratamos e exploramos e ainda nos orgulhamos disso. Fomos injustos e fizemos planos para enganar os outros.
Em nossos tribunais o justo é condenado, por isso a justiça fugiu de nós. A verdade caiu morta em nossas ruas, e a honestidade não tem lugar em nossas cidades. A verdade sumiu. Quem procura levar uma vida decente e honesta é perseguido e arrisca-se a ser saqueado. O Senhor viu todo esse mal e ficou indignado com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém para ajudar o seu povo. Ficou admirado de que ninguém se apressasse para livrá-los do pecado. Por isso, seu braço trouxe salvação e a sua justiça o susteve. Ele se vestiu de justiça como uma couraça, colocou na cabeça o capacete da salvação e vestiu-se de vingança. Envolveu-se com a capa da ira divina. Ele dará aos seus inimigos o castigo justo pelos pecados que cometeram. Na sua ira, recompensará os seus inimigos. Ele dará a devida retribuição aos povos mais distantes. Então, finalmente, de leste a oeste, todos respeitarão e glorificarão o nome do Senhor. Ele virá como uma forte correnteza que é impelida pelo sopro do Senhor. Sim, o Redentor virá a Sião para salvar as pessoas do meu povo, que se arrependerem. Esta é a promessa do Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre vocês e as minhas palavras que eu pus em suas bocas nunca mais se afastarão das suas bocas, nem das bocas dos seus filhos, nem das bocas dos seus netos, para todo o sempre. O Senhor faz promessas, né? Porque, na verdade, assim, o povo já está tão distante do Senhor, né? Há tanta injustiça, há tanta iniquidade, há tanto pecado na vida do povo do Senhor, que ele diz assim, ninguém se levanta para mudar essa situação, né? Não há quem socorra esse povo, não há justiça, não há justo. E o Senhor, então, precisa vir com a sua justiça. Jesus é a justiça de Deus, né? É aquele que consegue vir e viver uma vida sem pecado, então mostrando para nós o exemplo da fidelidade a Deus, da adoração somente ao Senhor, de uma vida de comunhão com o Pai, independente das circunstâncias. Jesus foi esse exemplo, e é isso que o Senhor está dizendo aqui que queria fazer, né? Ele trará essa justiça, o braço do Senhor vai fazer isso, né? Capítulo 60. Levante-se, meu povo, que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a luz. A glória está brilhando sobre você. A terra está coberta de trevas e os povos vivem na escuridão, mas o Senhor está sobre você, brilhando como o sol, e a sua glória se vê acima de você. Todos os povos da terra virão atraídos pela luz que você recebeu. Reis poderosos verão a glória que o Senhor lhes deu. Levante os olhos e veja. Todos estão vindo na sua direção. Os seus filhos vêm de longe e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Você vai ver isso acontecer e o seu rosto vai brilhar de alegria. O seu coração quase explodirá de felicidade, porque os comerciantes de todo o mundo trarão suas riquezas, os tesouros de muitas nações, e os darão a você. Enormes caravanas de camelos e dromedários vindos de Midian, de Efá, de Sabá, trarão a Jerusalém ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. Todos os rebanhos da terra de Quedar serão entregues a você, junto com os carneiros de Nebaiote. Esses animais servirão para os sacrifícios no meu altar, e tornarei ainda mais glorioso o meu templo. Quem são estes que vêm voando como nuvens em direção a Israel, como pombas voltando aos seus ninhos? Os povos distantes virão a mim, trazendo de volta os filhos de Israel, espalhados pelo mundo. Primeiro virão os navios de Tarsis, trazendo israelitas com a sua prata e o seu ouro. Essas riquezas serão usadas para o louvar o nome do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele tornou o seu povo famoso e respeitado por todos. Estrangeiros virão e reconstruirão as suas muralhas. Os reis dos povos serão servos de Israel. Cheio de ira devido ao seu pecado, eu os castiguei, mas agora vou mostrar meu amor por vocês, por causa da minha graça. Os portões de Jerusalém ficarão abertos, jamais serão fechados, e por eles entrarão as riquezas de muitas nações e os reis dos povos que vêm buscar a amizade de Israel. Porque as nações que recusarem ser servas de Israel serão riscadas do mapa.
Sim, serão completamente destruídas. O orgulho do Líbano, suas belas florestas de ciprestes, pinheiros e zimbros, será entregue a você, para adornar e tornar ainda mais glorioso o meu templo. E eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos daqueles que maltrataram e exploraram vocês no passado virão e se curvarão até o chão diante de vocês. Todos os que a desprezavam se curvarão aos seus pés. Eles chamarão Jerusalém de cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Antes você era desprezado e odiado por todos os povos. Ninguém queria sequer passar por Jerusalém. Mas agora eu farei de você a mais bela cidade, o orgulho do mundo, motivo de alegria para todos os povos, para todas as gerações. Reis poderosos e grandes nações darão a você o melhor de suas riquezas, de seus bens. Você será alimentada como a mãe que dá de mamar ao seu filho. Então você saberá que eu sou o Senhor, o seu Redentor e Libertador, o poderoso de Israel. Trocarei o seu bronze por ouro, o seu ferro por prata, sua madeira por bronze, suas pedras por ferro. Farei da paz o seu rei, da justiça o seu governador. Nunca mais se ouvirá falar em violência e em destruição na terra de Israel. Seus muros serão chamados de salvação do Senhor e as portas da cidade de louvor a Deus. Você nunca mais vai precisar da luz do sol para clarear os dias, nem da luz da lua para clarear a noite, pois o Senhor, o seu Deus, será eternamente a sua luz. Ele será a sua glória. O seu sol nunca vai se pôr e a sua lua nunca desaparecerá, pois o Senhor será a sua luz eterna. Os seus dias de tristeza e de dor terminarão para sempre. Todos os de seu povo serão justos, possuirão sua terra para sempre. Eles são o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, para a manifestação da minha glória. O menor se tornará 1000, um grupinho bem pequeno se transformará em nação poderosa. Eu sou o Senhor, farei todas estas coisas acontecerem quando chegar a hora certa. Capítulo 60, e eu acredito que daqui para frente a gente começa a ver ainda mais profecias escatológicas. O que são profecias escatológicas? São profecias que ainda vão se cumprir no tempo do fim, com a volta de Jesus, com o reino milenar, né? Então a gente começa a ver as profecias, elas caminhando diretamente para o Apocalipse. Naquela época Isaías não tinha, né, toda essa revelação do que ele estava escrevendo, mas nós hoje, graças a Deus, temos todo o livro, né, completo já, com todas as profecias, com tudo se cumprindo, inclusive com o livro de Apocalipse, com a revelação de Jesus Cristo, né? E aí muito se faz a ligação de textos diretamente com o livro de Apocalipse. Isaías está falando de coisas no seu tempo que se cumpririam de forma parcial ali, né? Mas que plenamente Deus faria só no tempo do fim. E ele já estava deixando registrado aqui no seu livro das profecias. Isaías realmente foi muito bem-aventurado, né, no seu tempo em trazer profecias sobre Jesus na sua primeira vinda, né, no seu nascimento, morte e crucificação e ressurreição, mas também foi um homem muito inspirado pelo Senhor a deixar coisas extremamente do futuro, né, escatológicas, da volta de Jesus mesmo. 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinzas sobre a cabeça, o óleo de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Eles vão reconstruir as cidades destruídas, as antigas ruínas.
tornarão a edificar o que ficou arrasado de geração em geração. Estrangeiros virão para pastorear os seus rebanhos. Vocês terão gente de outras nações servindo como lavradores nas suas plantações de cereais e de uvas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e servos do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se alegrarão em possuir os tesouros de outros povos. Em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram e que foram grandes, vocês terão honra, riquezas e alegria em dobro para sempre. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a mentira. Em minha fidelidade eu vou dar ao meu povo a recompensa justa por todos os seus sofrimentos e farei com eles uma aliança que vai durar para sempre. Os seus descendentes serão sempre honrados e respeitados por todas as nações. Todos saberão que eles são uma nação abençoada pelo Senhor. É grande a minha felicidade no Senhor. A minha alma se alegra em Deus. Ele me vestiu com roupas de salvação e colocou sobre os meus ombros o manto da justiça. Sou como um noivo vestido para o casamento, como a noiva enfeitada com suas joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e no jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, faz brotar a sua justiça e o seu louvor entre todas as nações. Capítulo 61 é um texto que a gente conhece, muitos de nós conhecem, né? Que foi aquela passagem que o próprio Cristo, né, lê ali diante dos fariseus, dos homens da sua época, né, na sinagoga, no momento em que ele vai fazer a leitura do texto naquele dia de sábado, né? E ele então fala que o Espírito do Senhor está sobre ele. Então aqui a profecia, ela é diretamente ligada ao próprio Cristo, de forma que ele estava trazendo salvação. Por isso que eu falei, né? Isaías, ele traz tanto algo extremamente ligado à primeira vinda de Jesus, e ao mesmo tempo traz algo que remete à segunda vinda, né? A questão escatológica mesmo, a questão do tempo do fim. É maravilhoso isso, a gente vai lendo e vai vendo como Isaías, ele tem essa inspiração do Senhor, né, para escrever. 62. Por causa do meu amor a Sião, eu não me calarei. Pelo meu amor a Jerusalém vou insistir. Não descansarei até resplandecer a justiça como a aurora e até surgir a forte luz da sua salvação como uma tocha acesa. Os outros povos verão a sua justiça. Os reis ficarão admirados com a sua glória. Você receberá um novo nome dado pelo próprio Senhor. Você será como uma coroa esplêndida na mão do Senhor, uma diadema real na mão do seu Deus. Você nunca mais será chamada abandonada, nem desamparada. O seu novo nome será a terra do prazer de Deus. E sua terra, minha esposa, pois o Senhor se alegrará em você, e a sua terra será a sua esposa. Assim como um jovem que se casa com uma noiva, os seus filhos se casarão com você. Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, eu coloquei vigias sobre os seus muros. Eles vão orar a Deus sem parar, pedindo que ele cumpra suas promessas. Vocês, vigias, orem sem parar. Não se entreguem ao repouso. Não lhe deem descanso até ele firmar Jerusalém e torná-la famosa e respeitada por toda a terra. O Senhor jurou por seu próprio poder. Nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos. Nem permitirei mais que os estrangeiros roubem os cereais e o vinho que vocês produziram com muito esforço. Vocês que plantaram o cereal comerão o pão e louvarão o Senhor. Vocês que plantaram as uvas beberão o vinho nos pátios do meu templo. Saiam, saiam, preparem o caminho para a volta do meu povo. Construam a estrada e tapem os buracos. Tirem todas as pedras e levantem bem alto uma bandeira, para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Vejam, o Senhor mandou esta mensagem até os confins da terra. Digam à filha de Sião: veja, o seu Salvador está chegando. Veja, ele está trazendo a sua recompensa e o prêmio que ele dará a você. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor libertou. E você, Jerusalém, será chamada de aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou.
Quanta promessa, né, gente? Quanta profecia realmente registrada para nós aqui a respeito do que Deus vai fazer com Jerusalém, com Sião, com seu povo Israel e conosco, né, que hoje participamos de forma gentil, né? De forma maravilhosa, nós fomos então inseridos nessa família como filhos adotivos do Senhor. Então nós estamos dentro dessas promessas que foram feitas a Israel também. Amém? 63, que é o nosso último texto de hoje. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bosrã, com belas roupas vermelhas? Quem é este que vem marchando, cheio de força e poder, vestido de roupas reais? Sou eu, o Senhor, anunciando a justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas como as de quem amassa uvas com os pés? Eu estava sozinho no tanque de esmagar uvas. Eu pisei as uvas sozinho, não havia ninguém para me ajudar. Na minha ira, esmaguei os meus inimigos como se fossem uvas. No meu furor, pisei os meus inimigos e o seu sangue manchou as minhas roupas. O desejo de vingar o meu povo estava no meu coração e a hora certa havia chegado. Sim, havia chegado a hora de libertar o meu povo da mão dos que o escravizaram. Procurei alguém que me ajudasse, mas não havia ninguém. Estranhei por não haver ninguém para apoiar-me. Por isso, sozinho executei a vingança. Sem ajuda alguma, trouxe salvação para o meu povo e castiguei meus inimigos. Na minha ira, pisoteei os povos rebeldes. Deixei as nações tontas com o meu ódio e derramei por terra o sangue dos meus inimigos. Eu vou anunciar os atos de bondade de Deus. Vou louvar o Senhor por tudo de bom que ele nos fez, pelo seu grande amor pelo povo de Israel. Ele mostrou o seu grande amor e a grandeza da sua bondade repetidas vezes. Ele disse: eles são meus, meu próprio povo. Desta vez eles não vão mentir para mim. Por isso ele passou a ser o Salvador de Israel. Quando o povo sofria, ele sofria também. Ele mesmo e o anjo da sua presença os salvou. Cheio de amor e de compaixão, ele libertou, guiou e levou nos braços o povo de Israel ao longo dos anos. E como foi que o povo retribuiu todo esse amor? Foram rebeldes e desobedientes, entristeceram seu Espírito Santo. Por causa disso, ele passou a agir como inimigo e lutou pessoalmente contra eles. Então, o povo se lembrou do passado, quando Moisés, o servo de Deus, libertou Israel do Egito e reclamou: onde está aquele que os fez atravessar o mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que mandou o seu Espírito Santo morar no meio do seu povo? Aquele que com o seu glorioso braço esteve à direita de Moisés, que abriu as águas do mar diante dele e assim se tornou famoso e respeitado para sempre? Onde está aquele que os guiou pelo fundo do mar e que levou os israelitas em segurança, como cavalos selvagens que não tropeçam? O Espírito do Senhor fez os israelitas descansarem como gado que desce a planície. Assim o Senhor guiou seu povo e tornou o seu nome glorioso. Agora, Senhor, olhe para nós da sua santa e gloriosa morada. Onde está o amor e o seu poder que no passado o Senhor mostrou por nós? Onde estão os grandes milagres? Onde foi parar a sua compaixão? Será que acabou o seu carinho especial por nós? Entretanto, o Senhor ainda é nosso Pai. Abraão não nos conhece e Jacó não nos reconhece. O Senhor é o nosso Pai. Desde a eternidade, o Senhor é o nosso Redentor. Ó Deus, por que o Senhor endurece o nosso coração? Por que fez com que nos desviássemos dos seus caminhos e desobedecêssemos às suas leis? Por favor, Senhor, volte e ajude-nos. Volte por amor ao seu povo. Nós possuímos o seu santo lugar por tão pouco tempo. Depois os nossos inimigos pisotearam o seu santo templo. Por que o Senhor está nos tratando como se nunca tivéssemos sido governados pelo Senhor, como os que jamais foram chamados pelo seu nome? Esse texto do 63 começa mais uma vez também com uma profecia escatológica, tá? Isso não se cumpriu ainda. O texto fala de um trecho, inclusive, que está em Apocalipse também,
a respeito da volta do Senhor e dessa grande batalha contra os seus inimigos, que em outros textos vai se chamar a guerra de Gog e Magog, né? Que vai fazer com que o Senhor realmente lute com os seus inimigos e mate muitos dos seus inimigos, e a sua roupa vai ficar totalmente manchada de sangue. E é por isso que ele fala, né, dessas roupas que estão sujas de alguém que parece que pisoteou uvas no lugar de prensar uvas, né, no lagar, se não me engano. E aí a roupa vai ficando toda manchada de vermelho, né, da uva. E o Senhor diz que a roupa dele está manchada de sangue por causa do furor da sua ira, né? Da sua vingança contra os seus inimigos. E ele não achou ninguém que o pudesse ajudar. Ele fez tudo sozinho. Gente, e aqui não tem lamento de Deus, não. E o próprio Senhor Jesus, ele não vai se lamentar. Porque o poder de Deus é tão grande, é tão poderoso, que o Senhor Jesus vai ser realmente aquele que vai lutar. Ele é o nosso general, né? Ele é esse homem de guerra. E ele que vai lutar essa causa no final dos tempos contra todos os seus inimigos e vai matá-los. A vitória já está decretada pela própria palavra. Amém, queridos? Que o Senhor possa continuar, né, ministrando essa palavra no nosso coração. Eu realmente estou muito feliz com esses 7 meses que terminam aí já e estão começando agora, hoje, dia 1º, né, de agosto. E como Deus tem sido bom conosco, né? Nós temos aí agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mais 5 meses para nós caminharmos aqui dentro da palavra e terminarmos com o livro de Apocalipse, né? E eu tenho certeza que você que tenha aí dedicado esse tempinho aí com a palavra, aqui eu tenho gravado em média 20 e poucos minutos, né? 30 minutos em média. E eu creio que esses 30 minutos, se você tem dedicado ele à palavra, ou até um pouquinho menos, se você tem lido, né, somente sem assistir os vídeos aqui, é bênção para você. Você está se alimentando da palavra, você vai crescer naquilo que Deus tem para a sua vida, no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, porque o Senhor vai nos ensinando a ficar mais parecidos com Jesus, né? A palavra vai fazendo isso conosco, vai nos confrontando e vai nos levando à transformação da nossa mentalidade. Amém, queridos? Deus abençoe. Bora lá pro mês de agosto, né? Hoje, dia 1º, e a gente vai crescendo aí nesse conhecimento da palavra de Deus. Amém? Amanhã a gente termina aqui o livro de Isaías, com os últimos capítulos, do 64 até o 66. E na quinta-feira a gente volta lá pro livro de Reis, Crônicas, depois Naum, e final de semana aí Reis e Crônicas novamente. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, ótima terça-feira, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.